Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso encontro com a Palavra de Deus. E, na verdade, a gente se sente bem em poder falar da missão de Jesus Cristo. Como é importante para nós, porque desperta em nós a fé, a confiança. Nós estamos vivendo num mundo tão assim, agitado, né? Que sabemos que ou a gente busca em Deus a confiança, a fé, ou a gente não consegue dar um passo, né? Porque não tá muito fácil, não tem nada muito fácil, né? Muita dificuldade, muita falta de fé, muita falta de confiança em Deus. E hoje eu vou ler aqui um texto que fala das curas que Jesus fazia, né? Não dá para ficar muito fora disso, porque a coisa mais linda que aconteceu na missão de Jesus Cristo é essa, como ele se compadecia das pessoas doentes e carentes e necessitadas e atendia a todos. Diz assim para nós, no livro de São Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo de 29 a 35, diz assim que Jesus saiu da sinagoga, dirigiu-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou a muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conhecia. Esta é a palavra da nossa salvação, que nos fala dessa salvação que é para nós, nesse momento, no momento que estamos doentes, carentes, sem fé, sem confiança. Sabe um momento difícil que a gente não tem fé? E quando a gente está doente, a gente fica muito fraco, não fica? Fica muito debilitado, fica sem fé, fica sem força. E a coisa mais linda a caridade maior que Jesus costumava fazer era essa, de devolver a saúde, a alegria, a coragem a um doente que estava ali precisando de ouvir uma palavra de ânimo, de coragem. E interessante que não custa nada, né? Não custa nada para ninguém. É uma caridade, vamos dizer que a maior caridade, né? A maior caridade, a maior força que pode se dar é essa. Devolver a saúde a quem está doente. Você já imaginou isso? A pessoa se vê debilitada, de momento chega alguém e cura. Como ele falou aqui, que curou pessoas endemoniadas. Pessoas endemoniadas, porque às vezes a pessoa está atormentada, né? E essa pessoa fica muito agressiva.
E essas pessoas também conseguiam levá-los até Jesus, para que ele curasse, e ele curava, e ele expulsava os demônios. Porque isso, para Jesus, isso é uma coisa muito natural. Era uma prática, vamos dizer, diária. Ele tirar os doentes dessa opressão, da opressão do maligno, né? Então era isso que Jesus fazia, e o melhor que a gente pode aprender é que ele continua fazendo, né? Ele não desistiu, ele não mudou de ideia, porque é o que ele mandou fazer, né? Quando ele instituiu os apóstolos, o grupo dos apóstolos, ele mandou que fizesse a mesma coisa. E às vezes eles não faziam porque não tinham fé. Jesus fala, mas ninguém tem fé. Se perguntar hoje a muitas pessoas, ou se ler um evangelho desse para muitas pessoas, aí as pessoas vão interpretar assim: ah, naquele tempo era bom, naquele tempo era assim, ó, Jesus expulsava demônio. Continua expulsando, porque se a maior desgraça do mundo é a ação do maligno, né? Nas pessoas, no mundo. E quando eu digo que Jesus fez e continua fazendo, ele não desistiu disso, é porque continua existindo. Porque quando a gente nega, ou se a gente nega que não existe essa opressão do maligno, então por que existe tanta miséria no mundo? Será que Deus inspira as pessoas a fazer o mal? De jeito nenhum. Deus é divino. Deus inspira a fazer tão somente o bem. Agora, negar que essas coisas existem é negar que existe o demônio, é negar que existe o poder de Deus. Ele saía para fazer essas coisas. O remédio que Jesus usava para fazer isso era apenas uma oração de poder. Porque tem oração e orações, né? Como eu falei uma outra vez aqui, tem oração e tem rezação, né? Quando a oração, vamos dizer assim, é um blá blá blá, sem fé, sem confiança em Deus, então nós vamos chamar de rezação. Porque a pessoa não crê mesmo, né? A pessoa está fazendo aquela oração, mas não acredita que pode ele agir, expulsando demônio, curando doenças. Então, quando a gente não acredita nisso, é que a gente não está orando. A gente está fazendo uma rezação. Então, ele chega na casa de um casal e falaram daquela mulher que estava acamada com febre, né? E Jesus, na mesma hora, a primeira coisa que ele fez, ele não perguntou se ela estava bem, se não estava bem, simplesmente chegou sem perguntar nada mais, nada menos de que dizer assim, segurou ela pelo braço, levantou-a e na mesma hora ela ficou curada e passou a servi-los, como se nada tivesse acontecendo. Você já pensou quando a gente chegar a um grau de fé desse tipo? Alguém que foi até Jesus e falou para que ele fosse até ela, de certo alguém que tinha muita fé, muita confiança em Jesus Cristo. E ele na mesma hora foi lá, curou-a e ela passou a servi-los bem, tudo bem, normal como nós estamos. E é assim que Jesus age com poder, com confiança. Seria bom que a gente, ao praticar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa religião, tivesse essa fé, essa confiança de que
Ele pode curar os doentes de todas as enfermidades. E ali, a coisa mais admirável que tem, que eu acho nesse texto do Evangelho, é que quando eles viram que Jesus curou aquela mulher que estava doente, no período da tarde, começaram a levar todos os doentes que tinham naquela região. Doentes, pessoas loucas, possessas do demônio, porque quando fica possesso do demônio, fica louco, né? Aí ele disse, fulano está louco. Às vezes é uma possessão do maligno, né? E quem aguenta essa coisa na cabeça? Ninguém, né? Então começaram a levar, quer dizer que as pessoas vão a Jesus para resolver uma situação que só Ele pode resolver. E até quando muita gente quer resolver a sua situação, às vezes quase que impossível, seguindo por outras estradas, por outros caminhos escuros, adorando deuses falsos, a coisa vai ficar mais enrolado ainda, vai ficar mais complicado ainda, porque quem resolve coisa difícil é o nosso Jesus Cristo. Você vê quanta gente foi salva naquele dia, só naquele dia, porque viram Jesus realizar um milagre naquela mulher doente. Quanta coisa aconteceu. Pessoas doentes foram curadas, pessoas possessas foram libertas, voltou a alegria. Quer dizer, aonde Jesus chega, chega a paz, a alegria, a libertação, a coragem, chega a vida. Você já viu quando, às vezes, há pessoas assim, você pergunta, tudo bem? Tá tudo bem, né? Bom não tá ruim, mas tá do jeito que Deus quer. Deus não quer tristeza, Deus não quer miséria, Deus não quer nada que é ruim, que oprime, que diminui, que humilha. Deus não quer essas coisas. Às vezes quando a gente, em qualquer situação de infortúnio, de alguma dificuldade, a pessoa fala assim, Deus quis assim. Deus não quis nada ruim, Deus só quer o bem, Deus só quer alegria, felicidade. Mas infelizmente, até quando vai isso, e as pessoas ainda pensarem que quando está doente é porque Deus quis. É porque Deus mandou a doença. Deus está aqui, Deus, do jeito que Deus quer. Deus não quer isso. A doença acontece é que nós somos frágeis, né? Somos fracos, né? Nem sempre a gente tem a dita de fazer o bem. Então, quando faz o mal, vem a consequência do mal. Mas não é Deus que manda. Agora, pelo menos que a gente tenha essa fé em Deus, e quando as coisas estão bem, a gente agradecer. Quando não estão bem, corre atrás. Mas corre atrás sabendo que Ele vai mudar a realidade. Porque Ele pode, porque Ele é Deus. Será que de tudo que existe, os sinais não é o suficiente para a gente dizer assim, não? Nós servimos e andamos atrás de um Deus que é todo-poderoso. Bom, eu não sei, eu não tenho ainda, provavelmente eu não tenho a fé que eu gostaria de ter. Mas quando eu vejo que as coisas estão bem, eu gosto de louvar muito a Deus e agradecer através de uma leitura do Salmo, do Evangelho, porque louvar a Deus é engrandecer o nome de Deus, né? E agradecer também. Agora, quando as coisas não estão bem,
Ah, mas eu vou correndo, eu vou pedir, vou suplicar a Ele até que Ele me atenda, até que as coisas melhorem, porque nós temos um Deus que nos ama, que está do nosso lado, que está assim, querendo a nossa felicidade. Ele quer que sejamos felizes. E feliz de nós, enquanto a gente tem força e fé suficiente para acreditar nisso. Para dizer assim, eu vou para a igreja, mas eu vou sabendo que eu vou buscar força em Deus. Eu vou louvar, vou agradecer, mas eu vou sabendo que eu não vou voltar do mesmo jeito que eu saí, ou pior um pouquinho ainda. Então é isso que eu queria comentar contigo hoje, com você hoje que está aí acessando esse vídeo. Pedir a Deus que nos ajude, que nos dê força, fé, confiança nesse Deus que nos ama infinitamente e quer que sejamos felizes. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.